Oi, gente, tudo bem? Esse é o primeiro episódio da série Virtudes da Criança e nós vamos começar falando sobre confiar nos pais, porque uma das primeiras coisas que nos vem à mente sobre a criança seria a pureza, mas na verdade é muito mais do que isso. E hoje nós vamos falar sobre a confiança que uma criança ela tem nos pais e como que nós podemos aplicar essa confiança na nossa vida, de confiarmos ao Senhor todas as nossas coisas, tudo aquilo que a gente for fazer, a gente está confiando nele. Porque se um pai ou uma mãe pedir para uma criança ela pular de certo lugar, com certeza ela fará isso. Uma criança ela sempre vai confiar nos seus pais, seja para resolver um problema, seja para participar de uma brincadeira, seja para ir na escola, ela está sempre confiando nos pais. E por isso nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas também. Essa confiança que uma criança ela tem nos seus pais de fazer várias coisas, nós precisamos também confiar em Deus, que é o nosso Pai. Lá em Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ou seja, mesmo que você tenha adversidades no seu caminho, quando nós confiamos nele, ele fará o resto. Não quer dizer que você vá confiar nele e deixar tudo por conta de Deus, mas você está trabalhando e confiando nele, confiando em que Deus ele está fazendo algo novo na sua vida, de que está tudo nas mãos do Senhor. Porque da mesma maneira que uma criança ela não se preocupa tanto no amanhã, porque ela vive o hoje da melhor maneira possível, assim nós também precisamos deixar essa preocupação de lado. Nós precisamos tirar essa preocupação da nossa vida, muitas das vezes do amanhã, das nossas preocupações, deixar essas preocupações de lado e realmente confiar no Senhor. Não quer dizer que você vai deixar de trabalhar, você vai deixar de se esforçar, não, mas é de você confiar em Deus. Confiar de que Ele está abrindo novas portas, de que Ele vai fazer algo novo na sua vida, vai transformar a sua família. E não quer dizer que você está vivendo hoje da melhor maneira possível, é você viver sem limites. Pelo contrário, viver uma vida com regras, assim como a palavra de Deus diz, né? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, quando nós temos esse pensamento crítico na nossa vida, nós podemos ser transformados por Deus. Nós vivemos uma vida de aliança com o Senhor, porque quando nós entregamos a nossa vida para Deus, não tem como nós mais compactuarmos com o mundo, não tem como ser meia luz e meio trevas, não tem como você ser parte de Deus e parte do inimigo. Pelo contrário, ou você é de Deus ou você é das trevas. E por isso nós precisamos ter essa vida, né? Assim como as 5 virgens elas eram, porque elas tinham uma vida de viver ao máximo. As 5 virgens prudentes, haviam 10. 5 eram prudentes e 5 elas eram imprudentes, eram loucas, porque elas não estavam se preparando. Mas as prudentes elas se preparavam todos os dias. Elas viviam hoje da melhor maneira possível, de um ponto de vista de que buscar ao Senhor a cada dia mais, de estar com óleo em suas vasilhas e além disso estar com azeite de sobra. Estar um azeite são as nossas orações, é aquilo que a gente se esforça para agradar, para fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. E assim como essas 5 virgens prudentes, nós precisamos aprender a ser como elas. Nós precisamos aprender a ter, além de azeite na vasilha, nós também estarmos com azeite de sobra. Além de estar com azeite na lamparina, nós podemos estar com reservas nas nossas vidas. E é isso, né? Nós precisamos a cada dia nos esforçarmos. Cada dia mais nós queremos uma intimidade maior com Deus. Por isso nós precisamos esperar pacientemente. Porque não adianta você ficar querendo algo novo de Deus, querer algo imediato de Deus. Porque Deus ele vai trabalhar ao longo do tempo. Mesmo que Ele possa fazer algo com estalar de dedos, Ele vai fazer com um processo. Ele espera de você uma dedicação maior, uma constância, que você seja uma pessoa esforçada para o reino de Deus. Porque assim como uma criança ela é dependente da família para quase tudo, nós precisamos ser dependentes de Deus.
tudo é no seu tempo, assim como lá em Eclesiastes diz, né? Que tudo tem o seu tempo. Tem tempo de alegria, tempo de tristeza, e assim nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Porque muitas das vezes nós queremos tudo para a hora e queremos que tudo aconteça na nossa hora, na nossa maneira, mas Deus ele quer algo novo, que a gente realmente confie nele, tanto pelo tempo, tanto também da maneira com que ele fará. Por isso, quando nós entregamos, nós confiamos o nosso futuro nas mãos dele. O Senhor, ele prepara algo novo. Assim como a Bíblia ela diz, né? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. É isso que Deus ele preparou para cada um de nós. Por isso, nós precisamos confiar nele, que tudo mais ele fará. Se nós não confiarmos, vai acabar que a gente não vai ter um equilíbrio emocional, espiritual, mas quando nós entregamos tudo em Deus, nós temos um controle. Uma pessoa que não confia no Senhor, ela acaba descontrolada, ela não sabe como se manter, ela não está estruturada verdadeiramente. Ela está preocupada com amanhã, com aquilo que ela vai fazer, como que ela vai se levantar, mas quando nós confiamos em Deus, nós deixamos essas preocupações de lado e realmente entregamos tudo nas mãos dele. E como eu disse, quando nós confiamos em Deus, ele faz tudo novo, ele faz coisas inacreditáveis nas nossas vidas. Mas quando nós não confiamos, nós somos como um jovem, que a Bíblia ela fala lá em Mateus 19, do versículo 16 ao 22, que está bem assim: E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E esse jovem, ele queria fazer segundo a vontade dele, do seu jeito. Já uma criança não, uma criança ela realmente confia nos seus pais. Ela faz segundo os seus pais ordenam, segundo os seus pais dizem que ela deve fazer. Por isso nós precisamos, assim como uma criança, realmente confiar em Deus, porque ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Quando nós confiamos nele, ele transforma a nossa vida por completo. Nós precisamos tirar toda a resistência que nós temos, muitas das vezes de abandonar, assim como esse jovem, as riquezas do mundo, ou às vezes o tempo que a pessoa ela tá gastando muito tempo, sei lá, num videogame ou no celular ou em coisas do mundo, mas talvez seja isso, essa riqueza que a pessoa tem, são essas coisas, o tempo, o dinheiro, bens, propriedades. Por isso nós precisamos tirar de nós precisamos renunciar. Não quer dizer que você vai vender todas as suas propriedades, não quer dizer que você vai colocar o 100% do seu tempo para Deus, só ficar orando e meditando na palavra. Não, porque você tem necessidade, você tem coisas para fazer também, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem outras necessidades, mas nós não podemos deixar que essas coisas do mundo, elas abafem, elas tirem o nosso tempo com Deus. Nós não podemos deixar que as preocupações desse mundo, elas acabem nos afastando do Senhor. Lá em Oséias 4,6 também diz: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote de diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E aqui fala, né, quando nós rejeitamos o conhecimento, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós rejeitamos aquilo que Deus ele está nos propondo, a vida eterna, a palavra de Deus, nós acabamos nos afastando dele. Nós acabamos confiando no mundo e caindo num buraco, caindo num precipício espiritual. Porque quando nós confiamos no mundo, Satanás ele te entrega algo bom aparentemente, como foi com
com Adão e Eva, que entregou ali o fruto, vocês vão conseguir ter o conhecimento entre o bem e o mal, mas na verdade Satanás ele queria tirá-los da presença de Deus. E é isso, quando nós damos ouvido ao pecado e quando nós rejeitamos a palavra de Deus, é isso que acontece. Satanás ele vem com algo aparentemente bom, mas ele tira algo pelas suas costas. Por isso nós precisamos ficar atentos e vigiando em todos os momentos. Por exemplo, teve a descendência de Ismael. Ismael ele rejeitou a Deus. Ismael ele não quis ter uma escolha de buscar a Deus, ele só tomou decisões ruins na sua vida. E por isso, quando nós não repreendemos essas coisas, muitas das vezes que são passadas de família para família, muitas vezes essa família ela cai sempre no mesmo pecado. Quando nós não repreendemos essas coisas, esses pecados que muitas das vezes estão nos cercando, estão ao nosso redor, é isso que acontece. Nós nos afastamos de Deus. Isso acaba trazendo consequências para o futuro. Por isso nós precisamos, mais uma vez, eu vou repetir, confiar no Senhor. Porque assim como Saul ele tomou decisões precipitadas na sua vida. Saul tem um momento que lá em 1 Samuel 14, versículos 24 e 27, diz bem assim: estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar o pão. Agora, pulando para o 27, diz bem assim: porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo. Estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel, e tornando-se a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. E ali Saul ele fez um voto precipitado, porque amaldiçoou seu próprio filho. E quando nós tomamos decisões que não consultamos a Deus, é isso que acontece. Acaba sendo precipitado. A Bíblia ela já diz que os precipitados exaltam a loucura. Assim como foi ali com Saul, ele exaltou a loucura, porque ele amaldiçoou o seu próprio filho. Por isso nós precisamos sempre tomar decisões baseadas naquilo que Deus ele nos orienta. Quando nós tomamos uma decisão sem pedir direção, sem pedir discernimento a Deus, é isso que acontece. Nós acabamos cometendo loucuras, coisas que muitas das vezes nós não queríamos fazer. E ali Saul ele estava focado nas coisas erradas. Ele estava focado em perseguir os seus inimigos, em acabar com os seus inimigos, e acabou fazendo algo precipitado. E nas nossas vidas nós precisamos ter cautela em todas essas decisões. Tem tantas pessoas que estão tão focadas no problema que acabam se esquecendo de confiar em Deus. E se nós tivermos medo, se nós estivermos confiando somente em coisas do mundo, temendo, tendo medo daquilo que vai acontecer, preocupados com as coisas erradas, isso tira a nossa confiança em Deus. Tinha uma mulher que ela tomou uma decisão certa. Ela tinha um fluxo de sangue, ela padecia por isso há 18 anos. Mas quando ela realmente confiou em Deus, quando ela confiou em Jesus, ela foi curada. Antes ela confiava em remédios, em médicos, ela tinha gastado todas as suas riquezas nisso. Mas quando ela realmente confiou no Senhor, ela disse: se eu tão somente tocar nas tuas vestes, serei curada. E ali ela foi curada porque ela não permitiu que o sentimento, que o problema, ele superasse a sua fé. E assim na nossa vida nós precisamos ser. Nós não podemos deixar que os problemas, as angústias, as coisas do mundo, elas nos abafem, elas acabem tirando a nossa fé. Essa mulher é um exemplo de verdadeira confiança em Deus. Cada dia mais que nós confiamos no Senhor, Ele vai realizando grandes coisas, assim como foi nessa mulher. Ela padecia 18 anos, algo que parecia incurável aos olhos humanos, mas Deus ele transformou. Deus ele operou ali um milagre. Assim como disse lá em Daniel 10:12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. E quando Daniel ali, ele está buscando a presença de Deus, ele se encontra com um anjo toca Daniel. Na nossa vida não pode ser diferente, nós precisamos cada dia mais confiar no Senhor. Cada dia mais nós precisamos
estar diante da presença dele. Confiar não é só uma confiança morta que não se reflete em atitudes. Assim como a palavra de Deus diz lá em Tiago, que a fé sem obras é morta. Essas obras, elas não se aplicam somente às obras sociais, você ajudar o próximo, mas também exercícios espirituais. O que são exercícios espirituais? Você está meditando na palavra, louvando ao Senhor, orando. E Daniel, ele tinha esse hábito de adorar ao Senhor. Ele orava, além de orar por si mesmo, pedir perdão pelos seus próprios pecados, ele pedia pelos pecados da nação. Ele pedia uma transformação na Babilônia, em Israel. E lá em 1 João 4, 18 e 19, fala um pouco sobre isso também, né? Que quando nós focamos muito nos problemas, isso acaba tirando a nossa fé. E diz bem assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. E esse versículo é muito lindo, porque quando nós amamos a Deus não tem medo mais, não tem como o medo mais habitar dentro do nosso coração. Mas não é porque nós amamos a Deus, não é algo que é por mérito próprio, mas foi porque Deus amou primeiro a gente. Ele derramou seu sangue lá na cruz para nos salvar. Daniel, ele deve ter sentido medo, talvez quando foi jogado com os leões, quando ele foi jogado ali na cova para ser morto. Mas ele não permitiu que esse medo superasse a fé. Isso é muito importante. Você não pode deixar de confiar em Deus. Daniel, ele talvez tinha sentido medo ali de ser comido, devorado pelos leões, mas ele não permitiu que a fé dele fosse menor do que esse sentimento. Nós não podemos permitir que o medo ele supere o amor, mas nós precisamos a cada dia mais fazer com que o amor opere em nós. Cada dia mais nós precisamos confiar em Deus, porque Ele trará grandes livramentos. Amém? Então aguarde para o próximo episódio que nós vamos falar um pouco mais sobre as virtudes da criança. Então não perca, já deixa anotado, não se esqueça, porque nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre essas virtudes e como nós aplicarmos nas nossas vidas. Amém?